Oi, oi! E nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma leitura especial do eclipse em Escorpião. Quer saber quais são as energias que vão reger aí esse período de transformação tão poderoso aí no eixo Touro-Escorpião? Fica aqui comigo. Meu nome é Estela, do Tudo é Simbólico, e eu tô aqui para fazer uma tiragem especial do eclipse, que ocorre no dia 25 de outubro, aos 2 graus de Escorpião, e eclipse total aos 16 graus de Touro. Os eclipses sempre acontecem aos pares, tá? Então a gente tem um eclipse na lua nova e um eclipse na lua cheia. Vou deixar aqui embaixo anotado as datas e os graus certinho para vocês deixarem anotado aí na agenda de vocês, olharem no mapa astral de vocês onde que esse eclipse vai pegar. Esse é um exercício interessante de se fazer. E o que eu senti de fazer como tiragem para esse eclipse foi tirar uma carta aqui de lua nova em Escorpião, uma carta para o eclipse em Touro, aqui de lua cheia, e mais uma carta para complementar essa leitura como uma ponte, né? O que leva a gente de uma ponta a outra, ou qual é o meio para a gente se equilibrar nessas situações que vão emergir aí para nós, tá bem? Vou embaralhar então aqui e trazer essa leitura pra gente. E para completar, para arrematar a nossa leitura, eu trouxe o baralho do Lenormand. Ele costuma ser bem direto, bem preciso, e lá no ponto, né? Eu vou tirar a carta agora, mas eu vou revelar para vocês lá no final, que vai ser o complemento para fechar a nossa leitura. Bom, então vamos lá para a nossa leitura. A gente começa aqui com a carta da Lua, nosso eclipse parcial solar em Escorpião. Aqui para o eclipse parcial lunar em Touro, a gente tem o Pajem de Copas. E o caminho do meio, para chegar daqui até ali, a gente tem a carta da Força. Interessante esse jogo, né? Bom, a gente começa então a leitura da carta da Lua para esse eclipse. O eclipse solar é quando a Lua projeta sombra no Sol. É como se as nossas emoções entrassem na frente da nossa consciência. E a carta desse deck, inclusive, eu acho lindíssima. E aqui nessa representação a gente tem uma mulher olhando para a Lua e aqui a gente tem dois animais. Um olha para o reflexo da Lua aqui na água e o outro olha em direção à Lua, olha para ela olhando a Lua. É bem sincrônico porque esse movimento do eclipse é exatamente isso. A gente projeta as nossas emoções na vida real. Isso acaba emergindo na frente da nossa consciência. Então é bom a gente, inclusive, ficar atento às respostas instintivas, emocionais que a gente vai ter nesse período. Se a gente se deixa levar, a gente só está olhando para o reflexo, a gente não está olhando para o que é real. E essa carta traz justamente, eu amo essa representação aqui, porque aqui, ó, nesse lado, ele está olhando para o reflexo. É necessário atravessar essa ponte para a gente poder olhar para o que é real, para sair daqui do reflexo. E o que seria o reflexo das nossas emoções? As nossas projeções nos outros, as nossas cobranças. E o signo de Escorpião, ele é formado pelo elemento água na qualidade fixa, nossa água congelada. E para o nosso cérebro não faz diferença se a gente está vivenciando aquela situação
no momento, ou se a gente está lembrando, ou se a gente está imaginando. Tanto que isso faz parte das ferramentas de cocriação, né? A gente imaginar, a gente sentir. E Escorpião guarda muito isso, né? Falam normalmente que Escorpião guarda raiva, guarda mágoa, né? Guarda as emoções. É como se ele ficasse congelado naquele momento de vida que ele teve, naquela situação que marcou. Porque quando ele se lembra, ele sente novamente, ele revive e ele fica congelado ali. Então, a gente precisa ver se a gente está realmente olhando para o que é real ou para como aquilo se reflete na nossa vida, né? É preciso atravessar essa ponte aqui dos nossos medos, das nossas inseguranças, das ilusões. Essa carta fala disso, né? Eu estou olhando para o que é real ou estou olhando só para o reflexo daquilo? Eu estou construindo a minha vida aqui, fazendo uma ponte em direção àquilo que eu quero, ou eu estou só revivendo essas situações, ressentindo? É daí que vem a palavra ressentir. É por isso que associam o signo de Escorpião com a mágoa, com o ressentimento, porque ele fica sentindo novamente, e a realidade que ele vai criando na vida dele é baseada naquele momento. Então, é como realmente se ele ficasse congelado no tempo. E aqui a gente tem a opção, porque é uma escolha, a partir do momento que a gente se torna consciente, que a gente olha para o real, para de olhar para o reflexo. A gente tem a escolha de sair do que foi gerado ali pelos sentidos. Então, aqui nesse eclipse, com essa carta aqui como direcionamento, é um chamado para a gente olhar para aquilo novamente, mas com outros olhos, não nos olhos do ressentir, do sentir novamente. É no olhar além. E aí a gente vai seguir aqui, dar seguimento, porque a carta que sai para o outro eixo desse eclipse, que vai ser em touro, né? Os eclipses e os signos funcionam em eixo, né? Aqui a gente tem água fixa, que é escorpião, e na outra ponta a gente tem o complemento dela, que é terra, também na qualidade fixa, que forma o signo de touro. E para esse outro ponto, a gente tem o pajem de copas, que é muito lindo essas cartas nesse eixo aqui, e aqui a gente traz o eclipse lunar, que é quando a terra faz a sombra, né? E aqui, inclusive, a gente tem o desenho nessa ilustração de várias luas aqui, bem simbólico, né? E o pajem, ele é uma figura no tarô que fala dos nossos aprendizados. Então, para a gente sair, atravessar essa ponte aqui, a gente chega do outro lado como aprendiz. Olha que bonito. E aqui ele carrega uma cuia na mão. É como se a gente fosse descongelando aquela água e absorvendo e tomando para nós a experiência. A gente não fica preso no que aconteceu, nos sentidos ou na projeção aqui. A gente toma para nós o aprendizado, a experiência que aquela situação gerou. E então a gente pode seguir o nosso caminho. A gente pode aprender, que esse aqui, né, o aprendiz dos sentimentos, o aprendiz do sentir. Né? Bonito isso, né? Então, a gente sai do nosso medo quando a gente se coloca na condição de aprendiz. Tá, essa situação é ruim, é chata, é incômoda, é dolorida, mas o que ela quer me ensinar com isso? O que eu posso aprender? O que eu posso tomar dessa situação? Mesmo que seja, e o pajem, ele tá no início, então a gente vai de pouquinho, né? Se eu puder tomar uma gotinha daquela situação, daquele aprendizado, tudo bem, é o que eu dou conta, mas eu tô caminhando, eu não tô congelada lá, presa nos reflexos, nas emoções, no ressentimento. Eu tô caminhando, eu tô aprendendo. E a carta que eu tirei aqui, que faz a ponte entre esses dois mundos, o mundo do medo e o mundo do aprendizado, o mundo das ilusões e o mundo do caminhar, né? Porque o pajem, ele traz a energia da terra, que é a energia do caminhar, do pouco a pouco, do passo a passo. Ele vai aprender os meios de conseguir lidar com as emoções dele. E o que leva a gente daqui até aqui é a carta da força. Eu achei essa tiragem incrível, gente. Essa com muita potência, porque ele vai mexer com as nossas águas, né? Porque aqui a gente tem. Vamos abaixar um pouquinho essa carta aqui, vamos voltar para cá. A gente tem
energia da água fixa, então os nossos sentimentos que ficaram guardados lá atrás, e a gente tem a oportunidade aqui na Terra de fazer algo com eles, de construir algo, de começar uma construção, porque a gente vem aqui para aprender a essência dos elementos. A essência da água a gente aprender sobre o nosso sentir. E a essência da terra é sobre o construir aqui na Terra. Então, o que eu estou construindo na minha vida com aquilo que eu estou sentindo? Né? Eu gosto de trazer questionamentos, né, para a gente se fazer. Porque a gente consegue respostas quando a gente começa a fazer as perguntas. Então, a gente se pergunta, o que eu estou construindo no meu dia a dia com aquilo que eu sinto? O que eu vejo refletido na minha vida a partir daquilo que eu sinto? Aqui a gente sempre volta com uma página aqui para lembrar a gente de o que eu posso aprender com isso. E é através da nossa força. Essa carta fala do nosso foco, da nossa determinação. Ela não fala da força física. Mesmo diante, e, né, essa carta aqui, eu trouxe lá no começo falando dela, ela traz a questão da nossa força interna, o nosso foco, a nossa determinação, a nossa persistência em manter essa postura de aprendiz. Inclusive no eclipse, o que a gente tem é projeção de luz e sombra. E essa carta traz muito bem essa simbologia, né? A carta da lua. Então, esse é um período onde a gente pode ter muitas das nossas sombras, dos nossos complexos vindo à tona, para eles ganharem luz, para eles ganharem aprendizados, para a gente sair dessa esfera do medo e passar para essa esfera do aprendizado, né? Que é esse caminho que a gente está traçando aqui, que o tarô mostra pra gente. E o que vai levar a gente até lá é justamente a nossa persistência, o nosso foco, a gente ter um propósito do nosso coração. O leão fala muito disso, né? Aqui ela tem os cabelos vermelhos, tem muito vermelho. Então, a nossa intenção, o nosso desejo, o nosso coração, o chamado do nosso coração pede pra gente sair do medo e ir para a experiência da vida, experienciar o nosso sentir, que é o que esse eixo aqui está trazendo. Então, o que vai guiar a gente nesse momento, nessa fase aqui desse eclipse, que pode ser muito desafiante pra gente, mas o que vai guiar a gente é a nossa coragem, é agir com o nosso coração, a nossa determinação, a nossa vontade interna. E essa carta aqui, essa palavra, força, né? Às vezes a gente pensa na força como algo que já nasce pronto, mas como toda vida no seu começo, no seu início, a força, ela nasce frágil. Então, se a gente for pensar em qualquer vida no seu início, um bebê, uma plantinha brotando, elas são frágeis. E o que a gente precisa para desenvolver uma habilidade, uma vida, um projeto? Tudo isso que se inicia frágil. Para a gente fortalecer a nossa força, a gente precisa nutrir ela. Nutrir com a nossa determinação, com o nosso foco, com a nossa vontade, com a nossa persistência. É assim que a nossa força vai ficando forte. E aí, a gente lembra de um aprendizado também, tá me vendo aqui, que é o aprendizado do bambu, né? E todas as árvores em si, elas são muito fortes. Se a gente olhar para elas, a gente vê força ali. Mas isso não quer dizer que elas são rígidas. O bambu se dobra para o vento passar. E é porque ele aprendeu que a força dele vem da flexibilidade. A força dele vem da humildade dele se colocar como um aprendiz, né? E deixar o vento passar. É assim que a gente vai saindo do nosso medo e vai indo para o nosso caminho do aprendiz. Caminho do aprendiz das nossas emoções, né? E assim a gente vai desenvolvendo a nossa força interna. E a carta que saiu aqui pra gente, como complemento que eu tirei da leitura do tarô do Lenormand, é a carta da foice. Então, vou fechar essa leitura aqui com a potência, porque o Lenormand é assim, né? Ele é direto. A carta da força vem falar dos cortes, né? Dos cortes que são necessários para a gente colher, para a gente ter o fruto da nossa plantação, a gente precisa cortar, a gente precisa passar a foice. Então, o que fica para esse lado da lâmina é o que precisa ser cortado. O fruto é o que vem aqui, ó, desse lado da lâmina. E é bem interessante isso, né? O que a gente corta aqui? A gente corta as projeções, a gente corta o nosso medo, a gente corta as nossas ilusões
E o que fica para cá é o aprendizado, é a essência daquilo que a gente viveu, né? Daquilo que a gente experienciou. Então, uma situação passa a ser parte da nossa sabedoria, a gente toma ela. Aquilo passa a fazer parte da gente só fica com a essência. E é isso que vai, ó, na base aqui, ó, no centro, que tá é a força. É isso que vai desenvolver a nossa força. Fazer o corte, olhar de frente para aquilo que a gente sente, para aquilo que a gente vivencia, parar de olhar para o reflexo, para as ilusões, transformar isso em aprendizado, fortalecer, nutrir a nossa força interna e fazendo os cortes quando necessários. Bom, é isso. Espero que tenha feito sentido, espero que tenha feito sentido essa leitura. Esse é um momento muito potente que a gente está vivendo. Espero que vocês possam aproveitar essa leitura aí para poder direcionar vocês aí neste eclipse poderoso no eixo de Escorpião e Touro. E se essa leitura fez sentido para você, lembra de deixar aqui a sua contribuição, a sua troca. Eu trago o meu servir aqui para o mundo. Você só deixar o seu like aqui, se você gosta desse tipo de mensagem, se inscreve aí no meu canal. Eu tô começando agora, tô crescendo, ainda estou nesse processo de fragilidade, porque é um movimento que está no início. Mas a minha intenção aqui com isso é ir nutrindo, ir persistindo para que isso cresça. E vem crescer aqui junto comigo, vem caminhar comigo. Comenta aqui para mim também se fez sentido essa leitura para você aí. E é isso. Beijo, beijo.